Olá, pessoal. Eu sou a Marcela, graduanda em Ciências Biológicas pela FJF e participo do PIBID. Nesta videoaula falarei um pouco com vocês sobre métodos contraceptivos, um tema importante para o Enem e para outros vestibulares. Antes de começar, vou falar um pouco sobre o PIBID. Ele é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, fundado pela Portaria Normativa número 38, de 12 de dezembro de 2007. É fomentado pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O programa visa contribuir para a valorização da formação docente, tanto nos estágios da formação inicial, quanto no da formação continuada. Ele estimula a formação inicial por meio da concessão de bolsas para os alunos dos cursos de licenciatura que tenham interesse em atuar na educação básica, tanto no nível fundamental quanto no nível do ensino médio. Nós vamos falar aqui sobre preservativo masculino, preservativo feminino, o diafragma, os espermicidas, o dispositivo intrauterino, a pílula contraceptiva oral combinada, o contraceptivo hormonal injetável, o implante contraceptivo, o anel vaginal, os adesivos cutâneos, a laqueadura, a vasectomia, a tabelinha e a pílula do dia seguinte. Vamos começar pelo mais popular, que é o preservativo masculino. Ele é conhecido como camisinha e é um método de barreira, ou seja, um método que impede o contato direto entre o homem e a mulher, que previne contra ISTs. Ele é composto por látex ou poliuretano, descartável e utilizado no momento da relação sexual, sempre utilizado apenas uma vez cada. Ele recolhe o esperma, impedindo que entre em contato com o corpo da parceira. Aqui a gente tem a imagem onde a gente pode ver. Ele possui um anel e um saco de látex flexível que vai recolher o esperma. Ele é muito eficaz, com eficácia em impedir gravidez de 98% se usado do modo correto. O modo correto é esse que é mostrado na imagem, e deve ser encaixado na glande do pênis com este ereto, com cuidado para que o saco de látex não fique cheio de ar. Aí ele é desenrolado até a base do pênis. A eficácia dele cai para 88% se ele não é colocado da forma adequada. E é o preservativo mais eficiente contra ISTs. Também temos o preservativo feminino, que é conhecido como camisinha feminina. Assim como o masculino, ele é um método de barreira que previne contra ISTs. Ele é composto por poliuretano descartável, utilizado no momento da relação sexual, uma vez cada também. É uma forma de barreira que impede o contato com o esperma. Ele possui esse anel maior, que é aberto, o anel menor, que é fechado, e esses dois anéis são ligados por um tubo de poliuretano que vai ficar no canal vaginal. Tem uma eficácia muito alta, de 90% a 95% contra a gravidez e contra as ISTs, quando é usado da forma correta. Na posição que é mostrada no esquema, o anel menor deve ser dobrado e inserido no canal vaginal até o final. Dessa forma, ele vai ficar como mostra a primeira imagem. O anel fechado vai ficar tampando a entrada do útero, o tubo de poliuretano vai ficar no canal vaginal e o anel maior vai ficar do lado de fora na vulva. Assim, vai poder ter penetração sem ter o contato direto entre os corpos. Diferente do preservativo masculino, que é colocado na hora da relação sexual, o feminino pode ser colocado horas antes. E os dois não devem ser utilizados juntos, porque o atrito que pode ser causado vai estourar as camisinhas e assim vai acabar com a proteção. Nessa imagem a gente pode ver as duas e ver as diferenças entre elas. Outro método é o diafragma. Ele é um método de barreira que não previne contra ISTs. Os únicos métodos que vão prevenir contra ISTs são os preservativos, tanto feminino quanto masculino. O diafragma é composto por uma membrana de silicone em forma de cúpula, envolto por um anel de silicone, como a gente pode ver nessa imagem. Ele é utilizado no momento da relação sexual. O mesmo diafragma pode ser utilizado por até 3 anos, mas ele sempre é colocado no momento da relação sexual, depois retirado. Ele impede a entrada do esperma no útero, porque ele vai vedar a entrada do útero. É aconselhável que ele seja usado com espermicidas, porque vai aumentar o efeito contraceptivo. Ele tem uma eficácia de 88%. Para ser eficiente, ele tem que ser mantido no mesmo lugar por 6 a 8 horas após a relação sexual, mas deve ser retirado em até 24 horas. O modo de colocar é esse, né, que é mostrado na imagem. Nessa posição, depois de colocar o espermicida, ele é colocado na vagina e com o indicador ele é arrumado até o final do canal vaginal, vedando a entrada do útero. Os espermicidas, como foram citados no slide anterior, vai ser um auxílio para outros métodos contraceptivos. Ele é um método de barreira que não previne contra ISTs.
consistem em substâncias químicas em forma de geleia, creme ou comprimido. Eles são inseridos na vagina 15 minutos antes da relação sexual e impedem o contato do esperma com o útero. Usados isoladamente, eles não oferecem uma grande proteção, mas eles são úteis quando associados a outros métodos de barreira, como o DIU ou o diafragma, como a gente já viu. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, ele é composto por uma haste em forma de T ou de Y, pode ser utilizado de 5 a 10 anos e fica dentro do útero. Ele vai ficar dentro do útero da mulher de 5 a 10 anos antes de ser trocado. Ele torna o útero um local inóspito para o espermatozoide, impedindo que ele fecunde o óvulo. Existem 3 tipos, o de cobre, o de prata e o hormonal. Os mais usados são o de cobre e o hormonal, dos quais nós vamos falar. Para usar este método, a mulher deve estar ginecologicamente saudável e ele deve ser colocado por um profissional. Começando pelo DIU de cobre, como o próprio nome já diz, ele possui uma haste de cobre que libera pequenas quantidades deste metal, o que causa uma alteração do endométrio, no muco e na motilidade das trompas. Nessa imagem a gente pode ver ele e também ver o tamanho dele quando na mão de uma pessoa. As alterações que ele causa vão gerar um processo inflamatório que não prejudica o organismo, mas torna a região hostil ao espermatozoide. Esse processo inflamatório não vai causar prejuízos à saúde da mulher, mas vai fazer com que o espermatozoide não consiga entrar dentro do útero, porque ele vai causar um processo inflamatório que vai impossibilitar a entrada dele, e caso ele consiga entrar, ele não vai sobreviver por muito tempo. Nessa imagem a gente consegue ver o DIU no útero e onde é feito o processo inflamatório. Ele tem uma eficácia muito alta, com chance de gravidez de 0,7% e não protege contra ISTs. Ele tem como principal efeito colateral um aumento do fluxo menstrual e pode causar reações alérgicas devido ao metal. O DIU hormonal, também conhecido como DIU ou DIU de Mirena, assim como o DIU de cobre, o nome também é bem sugestivo, ele possui uma haste com o hormônio progesterona. Aqui a gente pode ver ele na mão de uma pessoa. Além de produzir as alterações que geram o processo inflamatório, como o DIU de cobre, ele também libera pequenas quantidades de progesterona, que vão tornar o muco do colo do útero espesso, o que dificulta a motilidade do espermatozoide. Nessa imagem a gente consegue ver que, além do processo inflamatório, ele libera o hormônio, o que vai fazer com que, se caso o espermatozoide consiga entrar no útero, ele não vai sobreviver por muito tempo. Então, impede a gravidez. Ele tem eficácia muito alta, com chances de gravidez de 0,2% e não protege contra ISTs. Ele tem como principal efeito colateral um bloqueio da menstruação. Falando agora sobre a pílula contraceptiva oral combinada, ela é popularmente conhecida como pílula contraceptiva ou anticoncepcional e consiste em vários hormônios combinados que inibem a ovulação, como o estrogênio e a progesterona. Ela deve ser ingerida todos os dias no mesmo horário, de acordo com a recomendação médica, e não protege contra ISTs. Ele é o método mais utilizado pelas mulheres e tem eficácia de 98% se ingerido corretamente, nos dias certos e horários certos. O que ela vai fazer é fazer com que o cérebro deixe de produzir o SFH, que é um hormônio que vai estimular que o folículo presente no ovário se torne óvulos, ou seja, ele vai impedir a ovulação. Então, não tem como a mulher engravidar tomando a pílula. O contraceptivo hormonal injetável é conhecido como injeção anticoncepcional, consiste em uma injeção de hormônios. Ela deve ser realizada uma vez por mês ou a cada 3 meses, de acordo com o tipo de injeção. Ela tem eficácia de 94% e não protege contra IST. O implante contraceptivo é um método mais revolucionário. Ele é colocado logo abaixo da pele, na parte superior do braço, e libera continuamente o hormônio progesterona na corrente sanguínea. O hormônio vai impedir a ovulação e tornar o muco cervical mais espesso, o que vai impedir a gravidez. Ele é usado por até 3 anos e tem eficácia de 99%, não protegendo contra ISTs. Nessa imagem a gente consegue ver como ele é colocado. Um profissional da saúde que tem que colocar com essa agulha especial, e a gente consegue ver o tamanho dele também comparado ao braço. O anel vaginal consiste em um anel de plástico fino e flexível, como a gente pode ver na imagem, e contém os hormônios estrogênio e progesterona, que vão inibir a ovulação e tornar o muco cervical grosso. Ele é utilizado todo mês por 3 semanas seguidas. Na 4ª semana ele não deve ser utilizado,
porque vai ser quando a mulher vai ter o período menstrual. Ele tem eficácia de 91% e não protege contra ISTs. Para ser colocado nessa posição que é mostrada no esquema, ele vai ser ingerido no canal vaginal até o fim. Ele vai ficar da forma como é mostrado na imagem da parte superior direita, no canal vaginal, liberando os hormônios que vão impedir que haja a fecundação do óvulo. E a gente pode ver o tamanho dele nessa imagem, na mão de uma pessoa. Os adesivos cutâneos são adesivos que são fixados na pele. Eles podem ser usados na parte inferior do abdômen, na parte superior do braço, nas nádegas ou nas costas. Ele é usado por 3 semanas consecutivas, um por semana. Toda semana ele é trocado, é usado por 3 semanas consecutivas. Na quarta semana não deve ser feito seu uso, porque aí vai ser o período que a mulher vai ter seu período menstrual. Eles liberam os hormônios estrogênio e progesterona, que vão inibir a ovulação e engrossar o muco cervical, que vai impedir a gravidez. Ele tem eficácia de 91% e não protege contra ISTs. E um porém dele, uma coisa que pode ser um inconveniente, é que ele é muito visível. Então, se a pessoa quer um método contraceptivo mais discreto, ele não é muito indicado. E também, por ser um adesivo, ele pode se soltar, se perder, e aí isso pode ser uma coisa a se pensar na hora de escolher o método contraceptivo. A laqueadura é um método irreversível realizado em mulheres. Se trata de um procedimento cirúrgico em que as trompas são amarradas ou cortadas, impossibilitando que o óvulo e o espermatozoide se encontrem. Ela tem eficácia de 99%, porque apesar de ser irreversível, nenhum método contraceptivo tem 100% de eficácia, e apesar de serem poucos, já ocorreram casos de pessoas que engravidaram depois de fazer a laqueadura. Não protege contra ISTs e requer acompanhamento médico. Nessa imagem a gente consegue ver, se trata das trompas serem amarradas ou cortadas. Dessa forma, o espermatozoide não vai conseguir encontrar o óvulo nas trompas. Simplesmente vão perder totalmente o contato. Então, isso vai impedir que haja a fecundação. O método irreversível nos homens é a vasectomia, um procedimento cirúrgico em que os ductos deferentes são cortados, que vai impedir o transporte de espermatozoides. Ele tem eficácia de 99% também, e não protege contra ISTs, e requer acompanhamento médico. A vasectomia tem uma cirurgia de reversão, mas as chances de sucesso são bem baixas, por isso ele é considerado irreversível. Nessa imagem a gente consegue ver os ductos diferentes, que são esses que são indicados, são cortados. Dessa forma, o esperma do homem não vai possuir mais espermatozoides, vai ser apenas os demais líquidos que compõem o esperma. Existem algumas crenças de que a vasectomia torna o homem impotente, mas isso é mentira, ele vai continuar tendo ereções da mesma forma, apenas não vai possuir mais espermatozoides no seu esperma. A tabelinha é um método contraceptivo comportamental baseado em cálculos que vão permitir à mulher saber o dia da sua ovulação. Nele é definido o período fértil, quando a mulher deve evitar as relações sexuais, e não é um método muito confiável, sobretudo para mulheres com ciclo menstrual irregular. Aqui a gente tem um exemplo. Aqui se trata de um ciclo menstrual regular com 28 dias, em que a mulher menstrua do 1º ao 5º dia. Depois disso tem uma pausa, e aí são feitos os cálculos para definir o dia da ovulação, que aqui seria no dia 15. 5 dias antes da ovulação e 1 dia após são considerados o período fértil. 5 dias antes, porque o espermatozoide consegue sobreviver no corpo da mulher por até 5 dias. Portanto, se houver relações sexuais sem proteções no dia 10, no dia 15, quando a mulher ovular, ela ainda será capaz de engravidar através daquele espermatozoide do dia 10. E o óvulo só sobrevive 1 dia depois da ovulação. Por isso, até o dia 16. Porque depois da ovulação, o óvulo só vai sobreviver por mais 1 dia para ser fecundado. Depois disso, volta o período normal. Mulheres que querem engravidar também usam muito esse método, mas ao invés de evitarem relações sexuais no período fértil, elas não evitam para conseguir engravidar.
Ele não é um método confiável porque o dia da ovulação pode variar muito, principalmente para quem tem o ciclo menstrual irregular. A pílula do dia seguinte é um contraceptivo de emergência, que é utilizado quando há falha do método contraceptivo usado ou em caso de estupro. Também é muito utilizado quando simplesmente não há o uso de algum método contraceptivo. Ela consiste em uma alta dosagem de hormônios que vai retardar a ovulação e impedir a gravidez. Ela tem efeitos colaterais e muitas contraindicações. Pode causar trombose, entre outras coisas, e deve ser utilizada apenas uma vez ao mês. Ela tem uma eficácia de 88% nas primeiras 24 horas, depois essa eficácia já vai caindo. Ela não protege contra ISTs. Como eu disse já no começo, é muito melhor optar por um método contraceptivo comum, como preservativo, o DIU, do que optar pela pílula do dia seguinte, que é um contraceptivo de emergência, com alta dosagem de hormônios, que pode fazer muito mal para a mulher. Aqui a gente tem algumas questões de Enem vestibulares para a gente resolver. A primeira, a partir da puberdade, meninos e meninas tornam-se fisiologicamente capazes de gerar filhos. No entanto, existem diferentes métodos contraceptivos disponíveis que impedem, além da concepção, a disseminação de doenças transmitidas sexualmente. O método contraceptivo que impede as situações citadas como a gente viu, o único método contraceptivo que impede a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis são os preservativos, tanto o feminino quanto o masculino, e eles são popularmente conhecidos como camisinha. Por isso, a resposta certa é a letra B. Importantes segmentos da sociedade, grupos religiosos e científicos fervorosamente discutem os diversos métodos contraceptivos. Atualmente, as controvérsias se destacam em relação à ação da pílula do dia seguinte, que funciona como anticoncepcional de emergência. Em relação aos métodos e alternativas de controle da natalidade, analise as afirmativas. 1. O dispositivo intrauterino colocado no útero da mulher impede que os espermatozoides alcancem o óvulo. A gente já vai ler as questões vendo se elas são verdadeiras. Como a gente viu, o dispositivo intrauterino é colocado no útero, impedindo que os espermatozoides consigam entrar no útero, ou seja, eles também não vão alcançar o óvulo. Então, essa está correta. O coito interrompido é um método convencional que consiste em evitar a ejaculação dentro da vagina. Nós nem falamos sobre o coito interrompido porque ele não é um método confiável, não é um método que tenha resultados bons, mas ele é, sim, bem convencional, é bastante utilizado até hoje, apesar de não ser recomendado de forma alguma. E ele consiste nisso mesmo, em evitar a ejaculação dentro da vagina. Quando o homem sente que vai ejacular, ele retira. Então, está certo. 3. A vasectomia, como método de esterilização masculina, consiste na secção dos ductos deferentes. Está correto também, a gente viu que a vasectomia consiste no corte dos ductos deferentes, ou seja, está correto. 4. A camisinha é um método preservativo usado exclusivamente pelo homem. A gente viu que existe camisinha feminina, então não está correto. 5. O diafragma deve ser colocado no pênis antes da relação sexual. O diafragma é usado nas mulheres, então essa está errada. 6. O aborto induzido é liberado no Brasil quando a mulher apresentar riscos de vida ou gravidez por estupro. A gente não falou sobre isso, mas realmente o aborto induzido, para quem não sabe, ele é liberado nesses casos, quando a mulher apresenta riscos de vida ou quando o próprio bebê não tem muita chance de sobreviver, ela pode realizar, ou quando é uma gravidez por estupro. Uma mulher que sofreu estupro não é obrigada a levar uma gravidez adiante. Por isso, essa está correta. 7. A pílula do dia seguinte contém hormônios que favorecem a fecundação. Se ela é um método contraceptivo, ela tem que fazer exatamente o contrário do que está sendo dito aí, né? Então também não está certo. Então as certas são a 1, a 2, a 3 e a 5. Então a resposta certa é a 5 não, gente. Desculpa, a 6. Então a resposta certa é a A. Os devidos agradecimentos a toda a equipe do PIBID, da CAPES, da UFJF, especialmente do curso de Ciências Biológicas. Eu espero que essa aula ajude vocês e que vocês tirem boas notas no Enem. Muito obrigada.